Ok, então hoje nós vamos falar sobre uma síndrome dolorosa crônica, que ela é extremamente debilitante, acaba com a vida da pessoa, reduz muito a qualidade de vida e por isso merece ser tratada da melhor forma possível, desde o primeiro momento que a gente imagina que essa doença pode surgir naquela pessoa, que é a neuralgia pós-herpética. Eu me chamo Franklin Reis, sou médico neurocirurgião e especialista em dores crônicas. No conteúdo dessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre, vamos introduzir o assunto, vamos falar o que é o herpes zoster e sobre a neurologia pós-herpética, como reconhecer, quais são os sintomas, o que esse tipo de paciente apresenta para poder a gente suspeitar desse tipo de dor, por que a dor fica e o que piora essa dor. Também vamos falar um pouco sobre como tratar e quando procurar ajuda médica e no final o que concluímos desse nosso bate-papo. Então, com relação à introdução, a neurologia pós-herpética é uma dor que pode aparecer depois de um problema conhecido popularmente como cobreiro ou herpes zoster, né? Então, tem a fase inicial, que no caso seria a ativação do herpes zoster, dessas vesículas, e então, em alguns casos, após a resolução dessas vesículas, surgiria a questão da dor. A dor, ela permaneceria mesmo aparentemente tudo já cicatrizado, que isso então é a neuralgia pós-herpética, aquela dor no trajeto de um nervo que vem após o herpes zoster. E o que é o herpes zoster e o que é a neuralgia pós-herpética, a sigla NPH? Bem, o herpes zoster nada mais é do que uma doença causada pela reativação do vírus da catapora. O cobreiro e a catapora são causadas pelo mesmo vírus. Quando a gente tem catapora, geralmente na infância, o vírus não some totalmente do corpo. Quando o sistema nosso imunológico consegue conter aquela doença, esse vírus ele fica meio que adormecido nos nervos durante muitos anos. E em algumas pessoas, esse vírus, a partir do momento que nosso sistema imunológico começa a cair, geralmente acima de 50 anos de idade, ou então quando tem alguma doença que acomete o nosso sistema imunológico, ou usamos medicações que reduzem a atividade dele, esse vírus ele pode ressurgir na forma do cobreiro, que na verdade ele se manifesta como se fossem vesículas, né, lesões na pele, e consequentemente já é um quadro doloroso por si só. Depois que o nosso sistema imunológico consegue mais uma vez conter esse quadro, surge então a questão do que chamamos de neurologia pós-herpética em alguns pacientes. Então as vesículas somem, em algumas vezes ficam umas certas cicatrizes, mas a dor persiste e até mesmo aumenta, assumindo um caráter de dor mais neuropática, uma dor devido a uma lesão ou uma doença no nosso sistema nervoso. E como que a gente reconhece então esse quadro de neurologia pós-herpética? Bem, a dor que o paciente relata devido à neurologia pós-herpética é uma dor que ela tem a característica de ser como uma queimação, como se tivesse queimado o corpo, né? Um choque também, ardor, e que tem duas características que são bem comuns a quadros de paciente com dores neuropáticas. Uma a gente chama de alodínia, que na verdade, como está mostrado nessa figura, é quando a gente sente dor devido a um estímulo que não é doloroso. Então, passar uma pena em cima da região acometida pode levar a dor. A camisa em cima da região acometida pode causar dor e até mesmo o próprio vento batendo nessa área. Então, um estímulo não doloroso causando uma dor bem intensa. E a hiperalgesia, que é quando um estímulo que é doloroso, ela causa uma dor que é desproporcional àquele estímulo. Então, tanto a lodínia quanto a hiperalgesia são características de pacientes com dores devido a alguma lesão de nervo, dentre as quais a neuralgia pós-herpética. E outra característica é que essa dor acontece na mesma área onde o paciente previamente desenvolveu aquelas vesículas. Então, a gente consegue identificar devido à história do paciente. Isso é uma grande pista para esse tipo de dor. E por que a dor fica, né? Você imagina então o seguinte: pense no nervo como um fio elétrico. Quando esse vírus ele reativa, quando é aquele vírus da catapora que pela baixa do nosso sistema imunológico ele acaba reativando, esse vírus ele passa por um nervo, dependendo de onde ele tenha ficado, né? Como eu falei, na maioria das vezes é na região torácica, mas pode ser no rosto, pode ser no membro inferior. E quando ele passa por um nervo, ele pode irritar e machucar esse fio elétrico. A partir daí, o nervo ele pode ficar hiperativado, como se estivesse mandando continuamente sinais de dor, mesmo sem ter uma ferida nova.
e por isso a dor persiste apesar de você olhar a pele e consequentemente e você conseguir enxergar que está tudo normal, que não tem nenhuma lesão vigente naquele momento. Então, um fio elétrico como se tivesse sido irritado e daí gerado uma hiperativação, uma ativação constante, mesmo na ausência de alguma lesão nova acontecendo, né? E o que piora a dor? Algumas coisas podem atrapalhar e aumentar o sofrimento. Um erro comum é tratar esse tipo de dor como se fosse uma dor comum. Esperar que melhore sozinho, tratar com medicações que não são as adequadas e, consequentemente, você não focar naquele tipo de dor que é a dor que origina a neurologia pós-herpética. Outra coisa importante é não cuidar do sono e do estresse, porque dormir mal e ficar muito tenso costuma piorar a dor do nervo. Na verdade, qualquer tipo de dor, mas a dor do nervo também em específico. Além disso, irritar a região, como coçar, esfregar, ficar tocando naquela região, também pode aumentar a sensibilidade à dor. Então, são fatores que a gente tem que estar atento para poder evitar que uma condição tão dolorosa piore ainda mais. E como tratar? Aqui tem 3 exemplos de situações que a gente pode utilizar para poder tratar esse tipo de dor. Medicações são a primeira linha, através de medicamentos que chamamos específicos para tratar dor neuropática, como por exemplo pregabalina, gabapentina e uma série de outras medicações. Também podemos usar, quando há uma falha no tratamento desses pacientes com as medicações, a toxina botulínica. A mesma toxina que é usada muito para estética, ela pode, conforme vemos na imagem, sendo colocada na região onde o paciente sente dor, ela pode tratar, ela pode ajudar bastante na melhoria da qualidade de vida desse paciente. E em casos que há falha, nós podemos então lançar mão do estimulador medular, do eletrodo medular, que é uma tecnologia bem avançada, colocada pelo neurocirurgião, médico especialista em dor, e que ajuda muito nos casos mais refratários desse tipo de dor. E quando procurar ajuda? Se você tem dor constante, se tem alodínia, que é aquela dor devido a um estímulo que não tem origem álgica, né, que não seria um estímulo doloroso, e quando a dor só piora, mesmo apesar dos tratamentos que você instituiu inicialmente, então é fundamental que procure ajuda para poder você não padecer e não deixar a dor ficar pior, cronificar ainda mais. E o que concluímos então nesse nosso bate-papo de hoje? O mesmo vírus que causa o herpes zoster é o vírus da catapora, um vírus que muitos de nós tivemos quando criança. Essa dor é uma dor neuropática, uma dor que origina no nervo, então ela não deve ser tratada como uma dor muscular, como uma dor articular, nem da mesma maneira e também nem com os mesmos medicamentos. E sim, o tratamento é possível, é um tratamento complexo, difícil, mas é possível sim. E então, fazendo esse checklist, a gente consegue ter essa ideia em relação a esse tipo de dor. Eu espero que tenham aproveitado e, por favor, façam perguntas, interajam, que eu estou aqui para poder responder vocês.